Atenção, você trabalhador com carteira assinada, hein? Essa notícia é para você. A gente já falou bastante aqui no Ceará no Ar sobre a lei que autoriza, entre outras coisas, as empresas a suspenderem o contrato de trabalho, a reduzirem a jornada dos colaboradores ou antecipar férias e feriados. Então, a medida provisória 927, que muda regras trabalhistas, perdeu a validade. E agora, como é que ficam os seus direitos? Para responder a essa pergunta, nós vamos conversar com o Miguel Anderson Costa, que está como especialista em direito do trabalho. Muitos trabalhadores, inclusive, podem ser afetados com essa mudança. E a gente vai perguntar para ele, então, para começar explicando para a gente por que essa MP perdeu a validade, hein, Miguel? Isso mesmo, viu, Adriana? Bom dia novamente a você e a todos. A MP 927 foi apresentada em março. Foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro justamente para minimizar os impactos no mercado de trabalho durante o momento mais crítico da pandemia do novo coronavírus. A MP chegou a ser prorrogada pelo Congresso Nacional em maio e no dia 19 de julho caducou, ou seja, perdeu a validade, não tem mais efeito, já que tinha um prazo de 120 dias para ser analisada, aprovada pelo Congresso. Como isso não aconteceu, os contratos de trabalho voltam a ir à CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. E sobre essas mudanças, a gente conversa agora com o Dr. Franco Almada, que é advogado especialista em direito do trabalho. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo ao Ceará no Ar. Então, dia 20 de julho, as regras mudaram. Agora, quanto especificamente ao home office, o trabalho em casa, o que muda? Primeiramente, bom dia a todos. Quanto ao home office, a primeira alteração significativa é a questão da empresa agora precisar da autorização do trabalhador, do acordo do trabalhador para colocar ele em home office. Essa medida 927, que foi colocada ali no início da quarentena, no início da pandemia, ela tinha uma previsão de que as empresas poderiam unilateralmente, ou seja, sem consenso algum do trabalhador, colocar ele para trabalhar em home office. E isso não pode mais com a perda de validade dessa MP. Outra alteração também relativa ao teletrabalho, que a gente pode pontuar, seria os estagiários e os aprendizes não terem mais a possibilidade de trabalhar em home office. A MP deu essa abertura de possibilidade, mas agora isso não existe mais no mundo jurídico aqui. Outra questão também do home office, e que é bom levar em consideração, é que é normal a utilização de aplicativos nesse tempo de pandemia também, e isso a MP trazia como uma possibilidade de não se estender a jornada do trabalhador. Então agora a utilização de aplicativos, a utilização de e-mail, de resposta fora daquele expediente normal de trabalho pode configurar hora extra. Agora, quanto à questão de férias coletivas, temos mudanças também. O anúncio deve ser feito aí com 30 dias de antecedência, já que a MP não tem mais validade. A MP flexibilizou muito essa questão das férias e já era esperado que, ainda que ela fosse votada, que esse ponto específico não fosse continuar. Então, a MP ela trazia a possibilidade de avisar o trabalhador apenas com 2 dias de antecedência que ele estava de férias e trazia uma possibilidade de antecipar as férias. Ou seja, aquele trabalhador queria ter direito às férias só no final do ano ou só no próximo ano, a empresa já poderia antecipar esse período de férias e colocar ele nesse tempo de quarentena para gozar essas férias que ele nem tinha adquirido ainda. Outra questão também sobre férias, relativas às férias, as férias coletivas têm que ser avisadas com 15 dias de antecedência, voltou a CLT, e o período mínimo de férias. Também foi flexibilizado isso com a MP 927, mas agora voltam aqueles períodos mínimos de férias trazidos ali na CLT. Agora, quanto aos impactos dessa MP, na análise trabalhista, ela trouxe uma certa proteção nos empregos? Olha, na minha visão, essa MP ela foi fundamental para a manutenção de muitos empregos. Naquela dinâmica ali de pandemia, aquele isolamento social necessário, era muito difícil fazer com que os trabalhadores mantivessem o emprego, a empresa mantivesse ali a possibilidade de retorno se não tivesse ocorrido essa situação da MP.
Foi assim que o patrão pôde adiantar férias para o seu trabalhador. Foi assim que todo mundo pôde ir para home office, né? Tá lá atuando em teletrabalho. Então já era esperado, até por conta dessa flexibilização muito grande, que foi necessária naquele período, mas que talvez em períodos normais, em condições normais de tempo e de temperatura, não fosse o ideal. Agora, só para a gente explicar, doutor, para quem está em casa, né, existiu essa flexibilização que possibilitou o trabalho de home office, o teletrabalho, aquele trabalho feito em casa, né? Mas a gente tem aí a reforma trabalhista de 2016 que também tem uma previsão disso. Vamos só explicar essas duas diferenças nesse modo de contratação para que a gente possa esclarecer para quem está em casa que são coisas diferentes, né? A MP tem uma força diferente da reforma trabalhista de 2016, onde o contrato é feito, já é acordado naquela hora que o trabalhador já começa a atuar na empresa. Exatamente. Com a alteração, com a reforma trabalhista, oficializou-se o teletrabalho. E a gente tem dois cenários. Tem aquela vaga que ela já começa em teletrabalho, ou seja, aquela oferta de emprego que o trabalhador desde o início já sabe que é um teletrabalho, então ele já assume aquele compromisso sabendo que vai trabalhar em casa. E tem aquela outra situação onde o trabalhador desenvolvia seu serviço na empresa e passa para o teletrabalho. Nessa segunda situação, o que a reforma trabalhista continha de previsão era que o trabalhador precisava fazer um acordo com a empresa, ou seja, se ele estivesse trabalhando na empresa e fosse alterado para o teletrabalho, ele precisava concordar com aquilo também. Então ele ia para a casa dele e começava a trabalhar. Se por acaso a empresa pensasse depois, olha, realmente é melhor o trabalhador ficar aqui na empresa, ela poderia chamar ele sem o consenso dele, aí ele já não tinha, digamos assim, opinião. Ela avisava, dava um prazo de antecedência, 10 dias de antecedência, e avisava para ele que ele iria voltar a trabalhar na empresa. Com a MP 927, o que aconteceu foi, aquele trabalhador que estava na empresa, ele não tinha que autorizar, digamos assim, ou acordar o teletrabalho. A empresa pôde unilateralmente, sem levar em consideração se o trabalhador queria ou não, colocá-lo em teletrabalho. E isso foi uma alteração substancial, necessária, mas flexibilizou ali a CLT. Agora, com a perda de validade da MP, volta a regra da reforma trabalhista da CLT. Ou seja, o trabalhador que tem seu serviço na empresa, ele tem que autorizar a empresa, ele tem que acordar para ir para o teletrabalho. Já os que já iniciam na vaga em teletrabalho, não é necessário isso, porque ele já está sabendo no momento da contratação, ele já faz esse acordo. Agora, doutor, a atividade econômica, né, ela está retornando aos poucos, né, em diversos centros, né, do país. Agora, vale destacar que a 927, a MP, perdeu a validade, ou seja, caducou. Mas tem outra MP, né, foi apresentada logo no início, que previa aí a suspensão de contrato de trabalho e redução de salário, né? Como que está essa MP hoje? Muita gente até confundiu. Agora já não, então perdeu a validade, não pode suspender, não pode reduzir. Não. A MP que falava da suspensão e da redução é a MP 936. E essa sim foi votada e já virou lei. Então, até houve alterações da MP para a lei que beneficiaram ainda mais, deram mais segurança jurídica, mas a suspensão e a redução do contrato de trabalho estão em pleno vigor, porque agora são lei realmente e não apenas uma medida provisória. Novos dispositivos devem ser apresentados nesse sentido de mitigar esses impactos no mercado de trabalho por causa da Covid-19? Bom, já existe uma ampla discussão de uma nova reforma trabalhista. A reforma trabalhista, em que pese ser recente, ela talvez poderia ter avançado em alguns pontos mais significativos. E com certeza esse cenário que estamos vivendo de Covid, de pandemia, de isolamento, ele vai refletir substancialmente nessa análise que os operadores do direito vão fazer, que os legisladores vão fazer dessa nova reforma trabalhista. Deixa aqui, por exemplo, alguma reflexão a se pensar, que hoje os estagiários e os aprendizes não podem trabalhar em teletrabalho. Então, como a gente consegue trabalhar isso, visualizar isso nesse novo cenário? Deixo aqui a reflexão, algo que vai ser com certeza debatido nessa nova reforma. Agora, doutor, voltando ao ponto, né, do home office, né?
esse trabalho ele pode acontecer mesmo após essa MP cair, mas sendo acordo entre o empregador e o empregado, mas tem aí um certo adicional por usar a energia da sua própria casa, usar a internet. Como que pode ficar isso? Pode existir um acordo entre os lados e assim o trabalho continuar de home office? O home office é exatamente pensado para isso. A empresa não vai mais controlar a jornada, horário, bater ponto, mas ela pode controlar a produtividade. O exemplo que se tem de home office, por exemplo, no serviço público, é que o servidor que está em home office, ele tem uma obrigação de produzir 30% mais do que se ele estivesse na empresa. Então, no ambiente privado, o patrão pode adotar também esse mesmo raciocínio. O ideal é que se faça um contrato por escrito, colocando as obrigações de cada parte. Por exemplo, quem vai se responsabilizar pela energia, quem vai se responsabilizar pelo maquinário, quem vai se responsabilizar pelo uso de papel, scanner. Isso vai ser o trabalhador, isso vai ser adquirido pela empresa, isso vai ser dado em comodato. O trabalhador vai receber um benefício na remuneração por conta disso. É bom que todas essas previsões elas estejam contidas num contrato de trabalho formulado pelas partes e assinado pelo trabalhador e pelo patrão. Doutor, muito obrigado pela sua participação, dúvidas esclarecidas. Eu acabei de conversar com o advogado especialista em direito do trabalho, Franco Almada, e essa entrevista completa você pode assistir daqui a pouquinho no portal CNews também e tirar essas dúvidas sobre o que mudou aí com a perda de validade da MP 927, que foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, nesse sentido de proteger os empregos durante o momento mais crítico da pandemia do novo coronavírus. Esse dispositivo não passou aí pelo Congresso para ser votado, então não virou lei, acabou perdendo o efeito no dia 19 de julho. É isso, eu volto com vocês. Muito obrigada, Miguel, pela entrevista, pelas suas informações, também ao especialista advogado Franco Almada. São muitos detalhes, então, como o Miguel ressaltou aqui já para a gente, você pode ir lá no nosso portal de notícias, o cnews.com.br, e tentar buscar entender melhor todos esses dados, esses detalhes que foram explicados aqui para a gente. Acesse cnews.com.br, o portal de notícias da cidade.